E a gente está de volta com o seu Sem Censura. Agora me fala, vocês já ouviram falar do Setembro Amarelo? É o mês da prevenção ao suicídio e a promoção dos cuidados com a saúde emocional. Agora a gente vai conhecer melhor uma instituição que ajuda pessoas que estão em sofrimento psíquico muito grande. Esse trabalho é importantíssimo. Ele é realizado pelo Centro de Valorização da Vida, que tem equipes de voluntários de plantão 24 horas por dia, 7 dias por semana. E um desses voluntários é o Alan Teixeira Lima, que veio aqui para conversar com a gente e falar desse trabalho tão lindo e tão importante. Alan, querido, muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Eu queria começar a te perguntar, o que fez você se tornar um voluntário do CVV? Justamente a possibilidade de ajudar outras pessoas que precisam ter apoio emocional e às vezes têm dificuldade de buscar, porque nem todos os locais funcionam 24 horas por dia. Né? E aí, justamente pelo CVV estar funcionando 24 horas por dia, eu achei que eu poderia atender pessoas que precisassem. Né? Por isso, meu plantão é de 4 às 7 da manhã. Nossa! 4 às 7? Caramba! Jesus! E você recebeu algum treinamento antes? Sim, para ser voluntário do CVV precisa ser maior de 18 anos, fazer o curso de capacitação e treinamento dos voluntários, ser selecionado e depois estar atendendo. Além disso, tem a necessidade de ter disponibilidade para fazer os plantões. Sim. E participar das reuniões. A gente pede que os voluntários façam um treinamento contínuo e não apenas o treinamento para serem selecionados. Existe todo um treinamento contínuo durante os atendimentos, né? E como é que a experiência tem sido para você, Alan? A experiência é bem desafiadora, né? Porque são pessoas que buscam o atendimento, muitas das vezes porque não tem com quem conversar. Né? Às vezes está no meio de outras pessoas, tem muita gente em volta, mas não se sente à vontade para conversar sobre assuntos sérios e delicados. Né? Então, muitas das vezes a pessoa liga para o CVV para desabafar. Às vezes não tem com quem falar coisas bacanas, legais, conseguir um emprego, conseguir passar no Enem. Então, tem várias possibilidades aí, né? Mas a gente é um serviço de apoio emocional e prevenção e pós-venção do suicídio e está disponível pelo site cvv.org.br, o telefone 188, que é uma... Está aparecendo na tela da gente aí, ó, todo mundo vê. É uma possibilidade... É nacional e gratuita a ligação. É nacional, né? Gratuito, a gente garante o sigilo e o anonimato de quem liga para a gente e foi justamente uma parceria com o Ministério da Saúde que possibilitou esse número para a gente estar utilizando. E o que a pessoa que tem pensamentos suicidas, ela sente, ela liga? Como é que é assim? Porque eu fico tão... A Verônica pode até ajudar. Quando você liga, é um desespero que você está em tal lugar que você telefona, assim, para uma pessoa para conversar? Ou é o desespero da hora de precisar escutar alguma coisa que te segure? Exatamente. Eu já liguei no CVV em um momento de crise. Estava tendo um ataque de pânico e foi muito interessante, porque a pessoa, ela escuta mais do que ela fala. É muito... E foi muito importante, porque eu precisava só falar, só desabafar. E eu lembro que chegou um momento que eu só falava, eu tô tão cansada, eu tô tão cansada, eu tô tão cansada. E eu precisava externar aquilo. Porque eu entendia que o que eu estava sentindo, mais do que a vontade de desistir, era a vontade de ser ouvida. Sim. Então foi muito importante ter ligado. Eu acho que não precisa esperar o limite, né? Exatamente. Eu acho que isso que pode trazer também sobre o atendimento. A pessoa não precisa chegar nesse limite. Ela pode ligar para diminuir, né, esse impacto. Então, justamente essa perspectiva da prevenção. Publicamente. Fala um pouco sobre isso. De abordar publicamente. Porque assim, a gente fez as campanhas e vinha muito desses casos, né? Chegava a gente, o tempo todo chega. E a gente pensou em fazer algo público, aí a pessoa falava, mas há algumas limitações quando você vai abordar isso publicamente, tem uma forma de colocar, porque às vezes você pode fazer alguma coisa, mas você tem a intenção, pode dar uma coisa errada, né? Então, assim, é sempre a necessidade de consultar alguém, foi quando a gente encontrou vocês. Sim. A gente recomenda que seja divulgados locais de atendimento, que a pessoa possa ser acolhida e se sentir à vontade para falar aquilo que às vezes tem dificuldade e não precisa esperar a gota cair e transbordar. Né? A gente não deve divulgar métodos locais de morte, né?
mas sim locais de acolhimento, locais de tratamento, porque dessa forma a gente cria um efeito que faz com que a pessoa possa buscar acolhimento, possa buscar tratamento, né? E no SUS, né, existem a rede de atenção psicossocial, locais de acolhimento e tratamento, como o Centro de Atenção Psicossocial, ambulatórios de saúde mental, mas a gente entende que a prevenção do suicídio ela pode ocorrer por todos nós. Esse é um tema de todos e não somente de alguns. E não é somente em setembro que a gente deve falar sobre prevenção do suicídio. Sim. É o ano todo. A prevenção do suicídio, a pós-venção do suicídio, que é justamente após uma morte de alguém. E as pessoas são impactadas. Também é importante buscar auxílio, buscar apoio emocional, porque justamente são mais suscetíveis, são mais vulneráveis, são mais frágeis nesse momento difícil. Claro, né? Claro. Então, não é somente setembro, é o ano todo. Amarelo, justamente por conta da atenção, né? A cor amarela remete à atenção, à temática. E eu estava falando com ela, né? E o dia 10 de setembro, o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio, foi a partir da Organização Mundial de Saúde, com essa data, que no Brasil, a partir de 2015, começou a se criar a campanha. Hoje, Movimento Setembro Amarelo, que a gente entende que faz parte da sociedade, não apenas uma instituição X ou Y que deve encabeçar, mas a sociedade deve tomar para si essa responsabilidade de apoio e chamar a atenção para a problemática. Nesse sentido, se eu sou um familiar, um amigo de alguém que eu percebo que está tendo ideações suicidas, que pode estar indo por esse caminho, eu posso ligar, eu posso tirar dúvida, eu posso entender na ligação como ajudar essa pessoa ou não? A gente atende no 188 quem liga, né? Então, se você está buscando informações de como lidar com a situação, a gente vai te atender, né? Então, é importante, quem precisa, né, buscar justamente esse auxílio. Além disso, a gente tem o chat. Às vezes, os jovens, né, têm dificuldade de falar, jovens, exatamente. E é um dos índices que tem aumentado mais ultimamente. E aí eles vão pelo chat. Tem atendimento via e-mail, tem atendimento pessoal, presencial em alguns postos. Nós somos 3.500 voluntários espalhados por quase 100 postos e uma média de 3 milhões de atendimentos no último ano. Tem no país inteiro ou não? No país inteiro. Após a pandemia, isso se acentuou, né? Eu atendi alguns jovens na pandemia que não tinham percepção do quadro depressivo, já no limite. E eu tinha que esclarecer para os pais, porque nem os pais conseguiam ter, diante daquele caso, a percepção de que o filho estava indo por um caminho que não ia ter volta. Então, essa percepção até nossa, médica, né? Às vezes é uma outra especialidade. Vem porque acha que está infartando e não é. E procurar ajuda e conversar. Mesmo, né? Então, essa percepção dos familiares, dos amigos, de direcionar para procurar ajuda. Primeiro contato que eu tive na pandemia, eu lembro que estava em casa, a gente tinha juntado umas coisas, não tinha onde levar carro. Assim, não tinha como levar, era tanta coisa chegando ao mesmo tempo, em todas as bases da CUFA, e as primeiras comidas foram as nossas, que não tinha mais pra gente, tinha que dar. Aí me liga, aí eu disse assim, onde é que tem carro? Aí eu vi um dia a viatura, liguei para alguns policiais amigos, no batalhão tal, papapá. Aí o cara disse, ainda bem que tu ligou, porque tinha outro policial me ligando também de outro batalhão, eu não atendi. Atendi esse primeiro que eu conhecia. Porque eles tinham acabado, era 3 horas da manhã, 3h30, que a gente ficava na madrugada direto, perdia o dia pela noite, loucura, a pandemia. Aí ele disse, porque a gente tá com um cara agora, eles tinham acabado de intervir num cara que tava tentando se jogar de cima de um lugar e tal, de um viaduto, e ele tava com um cara lá, já era a segunda vez que a gente tava de suicídio. E eu achei assim legal, porque assim, os próprios policiais, eu não sei se vocês fazem, que era a minha pergunta, como é que vocês, se vocês aconselham só procurar vocês, ou vocês fazem algum tipo de coisa que democratize estratégias mínimas de pequenos cuidados, como a gente estava falando do coração, né, da massagem. Porque assim, nessa hora, assim, a pessoa nem sabe onde se existe o CVV, onde é e tal, mas o cara abordou lá de alguma forma e começou. E eu senti muito assim, a falta disso. A nossa galera tava lá, mas tipo assim, oi, cara, faz isso não e tal, mas assim, não era esse tipo de abordagem. A gente abordou ali porque tava todo mundo, mas eu senti ali que faltava elementos nossos. Qual seria de
Mas que eu democratizo para pessoas mais simples uma Não, abordagem. E assim, quais são os sinais que a gente, com a família ou amigos, pode perceber que uma pessoa está precisando de ajuda também, né? Porque de vez em quando a gente não... É tal história, a pessoa não fala, está em sofrimento. E quais são os sinais que a gente pode perceber que uma pessoa está em sofrimento, assim, precisando de ajuda? Materiais e sinais. Materiais, a gente tem no site disponíveis orientações de diversas ordens, tanto para mídia, para como abordar o tema, como produzir temáticas sobre o assunto de forma a favorecer o acesso às pessoas que mais precisam. Tem uma cartilha, não é isso? Tem uma cartilha disponível que também pode ser rodada e ser utilizada nas escolas, em outros locais. A gente tem os grupos de apoio aos sobreviventes do suicídio, que acontecem em determinados locais, que são voltados para os tentantes e os sobreviventes, os tentantes que, como ela, né, já tentou uma vez, e os sobreviventes são as pessoas que ficaram, que são parentes, são próximos, que foram justamente receberam, né, a informação e não sabiam o que fazer, né? Então ficaram mobilizados a partir... São sobreviventes do suicídio que por acaso não deu certo, não é isso? Né? Não, é quem ficou. Quem ficou, entendi, né? entendi. A gente tem rodas de conversa, tanto presencial, né? A gente vai até as instituições. Ontem, por exemplo, eu estava numa clínica de Fisiatria e Reabilitação da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Imagina. Justamente por ser um público-alvo que tem mais suscetibilidade justamente pelo trabalho. Os policiais mais suicidam. E, além disso, né, a gente entende que os sinais, embora a gente veja, né, que existem várias produções dizendo que o transtorno mental pode ser algo suscetível em alguns aspectos, o isolamento, mas tem pessoas que morrem por suicídio que não vão emitir esses tipos de sinais. Sim, pois é. E aí é importante estar atento a todas as pessoas, e não somente aquelas que têm mais probabilidade, né? Que tem uma sintomática, como dizia aqui. Exatamente, tem os assintomáticos. Até porque pessoas sorrindo também sofrem, né? Pois é, as pessoas usam máscaras muitas das vezes para não transparecer a sua dor, né? Às vezes a tentativa não é para morrer, é para diminuir a dor. E isso quanto que impacta, né? Na vida da pessoa. E que bom que ela pôde trazer essa movimentação a partir daí e pôde fazer uma limonada diante disso tudo que viveu, né? Alan, tem vários mitos sobre o suicídio. Até eu tenho aqui enumerados alguns. Eu gostaria que você falasse sobre esses mitos. Por exemplo, tem gente que fala assim, a pessoa que tentou se suicidar e conseguiu só fez aquilo para chamar a atenção. Nossa, isso é um clássico terrível. É um clássico que deve... Principalmente com adolescentes, né? Outra pessoa que já tentou uma vez, não vai tentar nunca mais, sei lá. Ou quando a pessoa fala que vai, aí você diz que quem falou cão que lada não morde, né? Foi levado em consideração, né? Falou tanto, não tentou, e aí da última vez falou, eu não levei em consideração e acabou morrendo, né? Então a gente tem que ter cuidado justamente por isso. A gente tem que estar atento. A atenção aproxima as pessoas. É o nosso slogan desse ano em relação à prevenção do suicídio. A atenção aproxima as pessoas. E justamente por estar atento ao nosso redor que pode fazer a diferença nesses momentos. Os mitos, eles estão aí, né? Tem muitos mitos em relação ao suicídio, mas acima de tudo a gente tem que ter atenção a essas pessoas. Claro. Né? Porque se a gente não tiver a atenção, se a gente não se colocar disponível para acolher o outro, muitas das vezes a pessoa vai buscar métodos, né? Então, se a pessoa não se sente capacitada para acolher, pode indicar locais que a pessoa pode buscar. O 188, muitas das vezes, é indicado por profissionais de saúde. Claro. Porque funciona 24 horas por dia e ele não quer ter o paciente ligando para ele depois das 10 da noite, antes das 8 da manhã. Né? E como é que você se prepara emocionalmente para escutar histórias tão fortes, Alan? Como é que você fica? A gente, no CVV, a gente tem reuniões periódicas em que a gente está sempre treinando situações do que pode ocorrer, garantindo o sigilo e anonimato, que é o que a gente prega, né? O que a gente vivencia,
para justamente cuidar também do voluntário, né? Então, a gente acolhe as pessoas, apoia emocionalmente e muitas das vezes o voluntário traz aquilo que mexeu, né, com o voluntário. E a gente acolhe o voluntário nessas reuniões periódicas que são fundamentais para o trabalho. Isso é importantíssimo. Eu tenho aqui umas coisas só que eu acho importantes para o público saber, desses mitos que a gente falou, que tem do suicídio, que assim, quem fala que deseja se suicidar, na verdade, só faz isso para chamar a atenção, já falamos. Apenas pessoas com transtornos mentais cometem suicídio. Olha só. Todos que pensam em suicídio querem, de fato, morrer. Não, querem diminuir a sua dor. Querem diminuir a dor. A gente tem que ter muita atenção àquelas falas, aquelas frases. Eu queria sumir daqui, eu queria morrer, que às vezes a pessoa fala da boca para fora, mas ela está pensando sobre isso. Sentindo mesmo. Né? Eu já ouvi várias vezes isso. Eu fiquei pensando, depois eu desligava o telefone e ficava pensando assim, será que a pessoa está falando sério? Porque era uma pessoa que, às vezes a gente olhava assim, porque a gente olha a aparência da pessoa, não, essa pessoa não vai fazer isso e tal. Você acha que aquela pessoa é intocável com esse tipo de dor. E não tem aparência nem classe social. É isso. É isso nesse ponto. Que esse aqui, falar sobre o suicídio aumenta as chances da pessoa cometer o suicídio. Mito total, né? Mito total. Quanto mais a gente poder falar e colocar disponível para a pessoa ser escutada, para a gente conversar, para acolher esse sofrimento, melhor ela vai diminuindo a ansiedade, a situação que está pensando ali naquele momento, né? E vai podendo ficar um pouco mais tranquila e vai, quem sabe, buscar o atendimento especializado ou fazer outras coisas. Não necessariamente a gente tem que medicalizar tudo, não. Terapias diversas. Né? Exatamente. Agora, eu ia te perguntar uma coisa assim, em relação à pessoa que liga para você, que está desesperada naquele momento. A Verônica falou da escuta, né? Mas naquele momento que a pessoa está praticamente ali, que você percebe que ela está quase cometendo de fato. A escuta, não, o que você diz naquele momento? Porque se você ficar escutando, a pessoa fala... Não, a gente está conversando ali com a pessoa. Tá, muitas das vezes, ela pode estar numa situação que é de risco de suicídio, pois exatamente. Estou aqui na minha janela em pé. A gente conversando, né? Você está na janela em pé, mas tem como você se afastar um pouquinho da janela para a gente continuar essa conversa de uma forma tranquila? Estou percebendo que você está ofegante ou coisas do gênero, né? No sentido de fazer com que possa se afastar desse risco e ela possa continuar a conversa, né? Tipo um mediador de um sequestro, né, cara? Na realidade, né, a sensação assim... Um sequestro de si. É porque você está lidando com uma coisa que a pessoa está meio que sequestrada por um tipo de coisa, você tem que trazer a pessoa para cá, né? Assim, porque essa coisa eu fiquei assim pensando, porra, tá perto da janela, assim, eu tô notando que você tá... Como é que tá, né? Então, assim, tem que ter uma abordagem bem... Tem que ter habilidades, acho, esse curso de vocês porque aí... Porque é diferente de uma parada, você não vai lá. E na seleção de voluntários, que a gente precisa de mais voluntários, é fundamental eu reforçar isso aqui. No site cvv.org.br tem o link Seja Voluntário, se você quiser colocar direto, / Seja Voluntário. E aí você vai ver os locais que estão com cursos disponíveis, você vai mandar as informações e vai receber logo em seguida a disponibilidade dos cursos. Hoje em dia, a maioria dos cursos são online, mas tem cursos presenciais também, e que justamente vai treinar como abordar determinados assuntos que a pessoa pode trazer. Então, é vivencial, é direto, ligações e abordando temáticas que têm a ver com a prevenção e a pós-venção do suicídio. Vou fazer uma pergunta. O que ser voluntário do CVV mudou a sua vida? Como que foi isso para você, quanto sujeito? Eu entendo, assim, que o fato de ser voluntário, ter essa possibilidade, me fez estar em contato com pessoas muito gente boas, que são voluntários, e com pessoas que também precisam desse apoio emocional no atendimento, né? Então, assim, a gente, no CVV, além das reuniões mensais, a gente tem encontros nacionais,
A gente conhece outras realidades de outros postos, de outros serviços, de atividades tamanhas, né? Uma pessoa que atende via mensagem, via chat, é diferente da pessoa que atende no telefone, né? Que atende por e-mail, que é uma outra temporalidade. Sim. E aí a gente conversa sobre essas formas, né, de atendimento e como tem ocorrido, né? A gente teve um crescimento muito grande na pandemia, justamente pela questão do isolamento, né? Que é um dos fatores de todo mundo deu uma piradinha, todo mundo deu uma... Alan, eu preciso te agradecer. Você volta, não sei se a gente está acabando o tempo, infelizmente. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho, viu? O telefone 188. Brasil inteiro, gratuito. Isso, e o site cvv.org.br e também tem o setembroamarelo.org.br. Muito obrigada. Minha inspiração. Sou você, coisa mais linda. Obrigada. Verônica, parabéns. Seus filhos devem ter muito orgulho de você. Preto Zezé, você já mudou sua ideia, é isso? Parabéns você, querido. Obrigado, muito obrigada, obrigado viu? Demais. Volta uma honra vir aqui, uma alegria. Eu quero o livro você vai lançar aqui, hein? Fechado. O vídeo, o que for, o audiovisual. É aqui. Vai vir como presidente. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Você foi incrível, de uma clareza, assim. Foi muito importante a sua vinda, viu? Muito obrigada. Meu amor, Jota, querido, meu parceiro amor, querido. Gente, a gente volta amanhã no mesmo horário, aqui às 4 da tarde. Muito obrigada.